Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online, nosso curso Relacionamento Discipulador Online, RD Online. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, nós estamos baseando o nosso tempo no livro Relacionamento Discipulador e estamos estudando hoje o capítulo 11. E o tema da nossa aula hoje é o barco do discipulado. Nós vamos falar sobre como agregar os nossos discípulos. Vamos fazer uma análise do que Jesus fez, de como ele se relacionou com os seus discípulos, como ele fez isso, e vamos aplicar aos nossos dias. Então, convido a você a mais essa aula. Dessa vez, capítulo 11, o barco do discipulado. Veja só, Jesus, ele servia à multidão ocasionalmente, mas os seus discípulos estavam sempre com ele. Nas viagens que faziam de barco, isso é interessante, somente os discípulos tinham o privilégio de permanecer com Jesus. Então, eu queria que você imaginasse que na época de Jesus, em suas ministrações, ele tinha um contato ocasional e esporádico com todas as pessoas, um contato que seria mais pontual, só que com os discípulos era algo permanente. E uma figura que ajuda a gente a entender isso era as viagens de barco que ele fazia. Então, nós vamos usar essa imagem e vamos chamar que o discipulado é o barco onde Jesus convida os seus discípulos a entrar com ele. Isso nos leva a entender que Jesus não convidou todas as pessoas que foram alvo de sua ministração para andarem em um relacionamento discipulador com ele. Você quer ver como isso é verdade? Jesus não tinha todas as pessoas o tempo todo com ele. Jesus curou muita gente, Jesus ensinou para muitas pessoas, Jesus ministrou, Jesus contou parábolas, ele teve um ministério muito ativo, mas relacionamento discipulador de Jesus foi com apenas alguns. Então veja só, deixa eu lhe dar alguns exemplos. Em Lucas, capítulo 7, versículo 50, Jesus fala para alguém, dizendo assim, olha, sua fé, para uma mulher que ele curou, sua fé a salvou, vá em paz. Vê a diferença? Jesus não disse, venha comigo, fique comigo. Jesus disse, vá em paz. Também em Lucas 5, 24, de outra cura que ele realizou, ele disse, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Jesus não chama, Jesus não diz vem. Outro texto conhecido é João capítulo 8, a mulher pega em flagrante adultério. E olha o que o texto diz. E Jesus disse, eu também não a condeno, vá e não peques mais. Você quer um exemplo mais claro ainda? Está em Marcos capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha só. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Ele queria entrar no barco. Jesus, porém, não permitiu. Que interessante, né? Ele queria entrar no barco do discipulado, mas Jesus disse assim para ele, volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. A verdade, queridos, é que no barco do discipulado, Jesus, para entrar nesse barco, Jesus fez um convite individualizado. Ou seja, Jesus foi diretivo, específico. E só podia ser discípulo de Jesus quem ele queria que o fosse. Está vendo que coisa mais interessante? Jesus escolheu aqueles que iam entrar nesse barco do discipulado. Jesus fez uma opção, fez uma seleção. Pois é. Vamos ver então alguns textos que provam isso. Em Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28, ele diz, siga-me.
E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Agora é diferente, não é vá, é siga-me. Lá depois que ele ressuscitou, numa conversa com Pedro, em João 21, ele diz assim a Pedro: então Jesus lhe disse, siga-me. E em Marcos capítulo 3, versículo 13, o evangelista diz assim: depois Jesus subiu a um monte, e olha, deixa eu chamar a sua atenção, e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram. Então Jesus foi diretivo. Isso nos leva, queridos, a pensar como Jesus escolheu os seus discípulos. Como será foi que ele realizou isso? Bom, Jesus tinha 12 discípulos, ele viveu com esses 12 discípulos, ele esteve com eles durante todo o tempo, e nós precisamos verificar o que aconteceu. Em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, nós podemos identificar que certo dia, pouco depois, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Olha, Jesus primeiro subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Depois, quando amanheceu, ele reuniu os seus discípulos e escolheu 12. Você consegue ver comigo aí nesse versículo que Jesus utilizou-se da oração e utilizou-se também da seleção. Que coisa interessante. O fator Deus agindo, orientando, guiando, conduzindo, e agora o fator seleção. Isso nos leva ao princípio da seleção do autor Robert Coleman. E ele diz assim: ninguém pode transformar um mundo a não ser que indivíduos no mundo sejam transformados. Opa, você precisa transformar indivíduos para poder transformar o mundo. E indivíduos não podem ser mudados a não ser que eles sejam moldados nas mãos do mestre. Você percebe? O relacionamento discipulador, então, vai nos obrigar a fazer uma seleção de discípulos, assim como Jesus fez. São tantas as pessoas que estão ao nosso redor, são tantas as pessoas que são possíveis de termos um relacionamento discipulador, mas nós precisamos falar com Deus, pedir a orientação dele e precisamos selecionar, escolher, tem que ser intencional. Esse discípulo tem que ser alvo da sua ação para que isso aconteça. Isso nos leva à conclusão de que o relacionamento discipulador, ele é sempre um a um. É um relacionamento, é algo que inclui nas suas características momentos juntos. Não pode ser no atacado, não pode. Daqui a pouco nós vamos falar algo que parece que você vai dizer assim: peraí, você falou que é um a um e agora falou sobre grupo. Vamos lá. Primeiro quero que você entenda, o relacionamento discipulador é sempre um a um. Tem que ter uma relação, tá certo? Você precisa viver com essa pessoa, você precisa gastar tempo com ela. E pense sobre Jesus. Eu quero dizer a você que Jesus conhecia cada um dos seus discípulos, Jesus conversava com eles, Jesus gastava tempo com eles, e nós podemos viver isso no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de vizinhança, no nosso ambiente familiar. Nós podemos sim viver isso, esse relacionamento discipulador. Muito bem, Jesus selecionou os seus discípulos. E agora, o que Jesus fez? Jesus concentrou a sua atenção neles. O primeiro passo do barco do discipulado é trazer o discípulo para dentro. Trouxe para dentro, agora
Vou concentrar a minha atenção nele. E isso nos leva ao princípio da concentração. Do mesmo autor, o Robert Coleman, ele nos diz o seguinte: quanto mais concentrado for o tamanho do grupo a ser ensinado, maior a oportunidade de instrução efetiva. Maior a oportunidade de instrução efetiva. Jesus tinha muitas demandas. Jesus tinha as multidões, Jesus tinha os rituais do seu próprio povo, dos judeus, Jesus tinha as pessoas que precisavam ser curadas, Jesus tinha muita coisa para fazer enquanto ele exercia o seu ministério. Mas eu quero que você perceba que Jesus gastou tempo, ele se concentrou nos seus discípulos, ele ensinou, ele treinou, ele pastoreou. Essa palavra é muito importante. Ele pastoreou os seus discípulos, ele esteve e conheceu todos eles. E eu quero te dizer, não conseguiremos começar a desenvolver relacionamentos discipuladores de forma efetiva se não estivermos dispostos a, primeiro, selecionar discípulos, mas segundo, concentrar a nossa atenção neles. É necessário gastar tempo, é necessário pastorear, é necessário orar junto, é necessário tirar todas as dúvidas, é necessário ter tempo de comunhão, ter tempo de alegria, ter tempo de lazer, tempo em família. Precisa haver esse princípio da concentração. Nós identificamos que fazer parte do relacionamento discipulador de Jesus proporcionava aos discípulos o privilégio de receber ensinos em particular. Vamos ver isso? Mateus capítulo 13, versículos 10 e 11, lá está escrito assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu, olha o que Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Percebe que os discípulos tinham privilégios, eles estavam mais perto do mestre, eles podiam aprender lições importantes, até porque os discípulos teriam a missão de continuar tudo que Jesus realizou, eles precisavam ser bem ensinados, então Jesus gastou muito tempo com eles. Fazer parte do relacionamento discipulador de Jesus proporcionava o privilégio de presenciar alguns milagres em especial. Podemos lembrar de pelo menos 2 desses milagres. Quando Jesus foi curar a filha de Jairo, ele pediu que apenas 3 dos seus discípulos estivessem presentes. Quando ele subiu ao Monte da Transfiguração, ele levou apenas 3 com ele. Percebe? Isso era algo espetacular, não era para toda a multidão e todas as pessoas. Olha só, Lucas 10, 23. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse: felizes os olhos que veem o que vocês veem. Queridos, o relacionamento discipulador implica momentos de ensino, de comunhão e compromisso. Precisamos estar juntos, precisamos concentrar nos nossos discípulos. Jesus estava seguindo para o sacrifício da cruz. E aqui eu gostaria de dar a você a ideia do ministério de Jesus e identificar junto com você que o final do ministério de Jesus seria a cruz. Seria o sacrifício, a missão de Jesus era para a salvação. E quando ele caminha para isso, ele passa a ensinar os discípulos que eles deviam fazer o mesmo. Olha o que diz Lucas 14, 26 a 27. Se alguém me segue e amar, se alguém que me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo.
Sabe o que está acontecendo aqui? É que o relacionamento discipulador implica que seus discípulos vão seguir os seus passos. Eles vão para onde você for. E Jesus estava dizendo, eu estou indo para a cruz, eu estou indo para o sacrifício, e vocês precisam viver essa realidade, vocês vão continuar essa missão. E olha a importância do relacionamento discipulador. Se você for um discipulador, desculpa eu falar agora, tá? Preguiçoso no reino, desleixado na sua leitura bíblica, sem tempo de oração, sem vida com Deus, o que vai acontecer é que seu discípulo vai te acompanhar, ele vai fazer como você faz. Se você é um discípulo que gasta, um discipulador, que gasta tempo com outras coisas e que não sejam tão edificantes, e ele vai te seguir também. Uma das figuras que eu mais gosto do discipulado é a relação do pai e do filho. E olha, eu tenho um filho de 5 anos, o Levi. Tudo que eu faço, ele imita. Tudo. Se eu fiz uma coisa ruim, ele imita e faz a coisa ruim. Se eu faço algo bom, ele faz algo bom. Se você for um discipulador esperto, contente, alegre, que faz as coisas no reino de Deus com empolgação, com motivação, que fala de Deus com alegria, ele vai te imitar, ele vai ser a sua cópia, ele vai fazer isso também. Se você é um discipulador servo, que está pronto para agir no reino, ajudar pessoas, ser útil, ele vai te imitar, ele vai seguir tudo que você fizer. Após selecionar e se concentrar, Jesus transformou seus discípulos num grupo. Olha que coisa interessante. Jesus transformou seus discípulos num grupo. Não sei se você já parou para pensar que esses aí que estão agora todos reunidos, talvez antes eles nem se conheciam. O barco do discipulado proporcionava aos discípulos de Jesus uma aproximação entre si. A maioria deles nem devia se conhecer antes de ter aceitado o convite para seguir Jesus. Nós sabemos que havia 2 pares de irmãos entre os discípulos, havia alguns que eram da mesma cidade, tinham relação uns com os outros, mas os 12, nós já sabemos com o exemplo de Levi, que eles não era um grupo já pronto antes de Jesus. E isso nos dá implicações preciosas, porque esse tempo juntos que eles tiveram, fizeram desses desconhecidos um grupo fiel uns aos outros, que mesmo após a morte de Jesus, não se separaram. Que coisa interessante. Jesus não fez discípulos isoladamente, assim como se estivesse visitando cada um deles em suas residências, sem se importar se viriam a se conhecer. Mas olhe, Jesus agregou os seus discípulos. Jesus transformou eles num grupo. Pare um pouco, pense sobre essa realidade. Hoje nós vivemos um estilo de discipulado, um paradigma que a relação do discípulo é mais com o seu discipulador. E enquanto discipulador, a você que eu estou falando, você pode ter vários discípulos. E esses discípulos podem estar desconectados. Mas olha, quero chamar sua atenção que o relacionamento discipulador implica em acolher os discípulos em um ambiente comum e conectá-los uns aos outros de forma vivencial. Então, quero que você imagine que Deus te deu 3 pessoas para você discipular. E você não pode deixar esses 3 desconectados. Nós vamos entender por quê. Nós vamos entender que é em grupo que nós vivemos as realidades do reino de Deus. É em grupo que nós aprendemos a ministrar e a ser ministrados. Por isso, Jesus trabalhou os seus relacionamentos discipuladores dentro de um grupo de discípulos. E aí eu quero que você pare mais uma vez e você pense em Jesus com os seus 12 discípulos.
E eu quero que você saiba que Jesus tinha um relacionamento com cada um deles. Ele tinha um momento de pastorear cada um deles, de zelar pela vida de cada um deles, de ensinar o evangelho a, desculpa ser repetitivo, cada um deles, e de solicitar contas a cada um deles. Mas ele também tinha o ambiente de grupo. E por que Jesus fazia isso? Para que eles fossem treinados e se tornassem líderes capazes de cuidar de outros discípulos. Esse barco do discipulado, é isso que nós estamos falando. É dentro do barco que Jesus reunia os seus discípulos num grupo, a fim de ensinar-lhes a conviver. Eles tiveram que aprender a conviver e tiveram que praticar os mandamentos recíprocos do Novo Testamento. Eles não estariam preparados para encarar essa missão tão maravilhosa se eles não tivessem vivenciado isso. Jesus selecionou seus discípulos, se concentrou em seus discípulos e Jesus transformou seus discípulos num grupo. E eu quero chamar a sua atenção para a possibilidade de você já começar a imaginar, se você tem 2, 3, 4, não sei quantos discípulos, de você vivenciar com eles, fazer eles se conectarem, chamar eles para dentro do barco do discipulado. Assim você vai ter oportunidade de ensinar eles a ter uma vivência, uma relação agora em grupos, não só com você. E eles vão poder trazer para dentro desse barco aqueles que eles também estiverem tendo relacionamentos discipuladores. Essa foi nossa aula de hoje. Nós vimos o capítulo 11, agregar discípulos, o barco do discipulado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula.